Olá, queridos! Graça e paz! Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso bate-papo liderança. E conforme eu lhe disse, nós temos muita novidade para o bate-papo e uma dessas novidades está começando hoje. Eu estou gravando esse programa na Igreja Jesus Cristo é Poder aqui em Lins, cujo pastor é o meu amigo Clebe Francisco, que está aqui como convidado para esse bate-papo de hoje. Pastor Clebe, seja bem-vindo. Eu queria que você desse um alô para essa galera que está ouvindo a gente para o bate-papo de hoje. Em primeiro lugar, Pastor Bruno, que prazer maravilhoso participar desse momento que eu acredito que vai ajudar muita gente. Com certeza. E quem está nos acompanhando, fica conectado e olha, não se esqueça de anotar aquilo que falar o teu coração. Só para você ter ideia, eu vou contar um pouquinho aqui sobre o pastor Clebe, um pouquinho que eu conheço, tá? E depois ele vai contar outras coisas. Olha só que coisa maravilhosa que vem por aí. O pastor Clebe, hoje, ele pastoreia uma igreja que é a maior igreja aqui na cidade de Lins. Ele faz parte do grupo do GKPN, que é um grupo de pastores das maiores igrejas do Brasil. Ele tem 2 livros lançados que têm abençoado muita gente, tem um programa de televisão e muita coisa boa que ele faz aqui na cidade através da igreja. Eu tenho visto aí muita coisa boa que vai surgir também para abençoar pastores e líderes do Brasil. Então fica com seu coração aí preparado, porque vai ser maravilhoso demais. É isso aí mesmo, pastor Kleber. Conta um pouquinho para nós da sua história até você chegar a esse pastor tão abençoado e bem sucedido que é hoje. Obrigado, meu amigo. Você é carinhoso demais. Bom, pastor Bruno, foi 15 anos de grande batalha, né? Não tem como. O alicerce ele tem que ser cavado. Liderança e o ministério relevante, para que ele seja relevante primeiro aos olhos de Deus e segundo aos olhos do homem, o alicerce tem que ser bem sólido. Como é que começou esse alicerce? Fala para mim. Você converteu com que idade? Como é que foi a sua experiência de conversão até você chegar a pastor? Fala para mim. Minha experiência de conversão foi muito engraçada. Eu estava numa guarita com um fuzil na mão, né, no exército nessa época, e com o coração ferido, chorando, os momentos que eu estava enfrentando na época. E ali um amigo chegou em mim e falou, olha, o tempo de você ter um encontro com Deus chegou. Eu falei, mas como que encontro com Deus? Deus vem aqui na terra falar com a gente? Ele falou, não, no seu coração. Eu falei, mas o que tem que assinar? Tem que fazer algum documento? Ele falou, não. Ele foi me explicando, um rapaz que já tinha uma vida extraordinariamente cheia do Espírito Santo. E ele falou claramente, se você hoje, com suas palavras, confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, você nunca mais será o mesmo. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você não brinca comigo não. Você tem certeza disso? Isso foi em meados de 97. Eu falei, eu vou falar só para ver o que acontece. Pastor Bruno, que fenomenal, que experiência linda. Eu que era muito cético na época, quando eu disse que eu queria Cristo para o meu coração, eu comecei a chorar e não consegui parar. Comecei a ficar com vergonha dele, porque eu estava chorando, tentava enxugar as lágrimas. Isso com um fuzil na mão. Eu já tinha jogado para o chão. Ainda bem que no exército lá tem um rondante, ainda bem que ele não passou. E as lágrimas, eu tentava segurar as lágrimas, mas não consegui. Dali para frente, eu comecei a querer entender o que é aquilo que eu senti. Que experiência foi aquela, que momento foi aquele, e foi aonde eu fui me aproximando do Evangelho, entendendo o que é a palavra de Cristo. E daquela época, de 97 até agora, 2021, não parei mais. Que legal. Não parei, não dá para parar. Com que idade que você foi ordenado ao ministério pastoral? Faz 12 anos que eu sou pastor, né? 12 anos. Faz 12 anos que eu sou pastor e tenho vivido com intensidade. Eu acredito que o que falta aos meus olhos hoje é intensidade naquilo que se vive. De repente, tem pessoas que estão nos vendo agora que tem um chamado poderoso, mas é o grau de intensidade dele que vai gerar grandes experiências, que vai mudar a vida de muita gente. Uau, muito top. Pastor Kleber, dentro de tudo isso que você passou aí, né, até chegar ao ministério pastoral,
qual foi o momento mais desafiador para você que você hoje observa outros pastores também enfrentam? Porque eu, por exemplo, na minha caminhada, quando vejo um pastor passando por um grande desafio, eu falo, cara, eu já passei por isso. E eu sei algumas coisas que eu fiz que me ajudaram a superar esses desafios. Mas eu queria saber de você. Qual é o desafio que você enfrentou no meio da caminhada, que você olha alguns colegas pastores e fala, caraca, eu já passei por isso? Fala pra gente. Eu quero, inclusive, citar dois aqui hoje. Manda, fala. O primeiro deles foi viver da fé, pela fé. Uau. Foi viver pela fé. Até então eu tinha um salário razoável, recebi uma proposta para ganhar muito bem, e recém-casado, minha esposa olhou para mim e falou assim, viva o que Deus tem para ti. E de repente, o meu salário naquela época era R$40 para estar na igreja, porque era uma igreja que só tinha 5 membros. Uau, uau. Então foi um desafio muito grande acreditar no meu chamado e acreditar que o Deus que provê todas as coisas, Ele ia prover para a minha casa. Até então, quando eu aceitei o desafio, eu passei um momento muito difícil, porque eu pregava sobre fé, mas eu não estava vivendo manifestações de fé. Quando eu entendi o que é manifestação de fé, o que é provocar o mundo espiritual, pastor Bruno, com 2 anos, eu tinha medo de ter salário, porque eu já estava vivendo tão bem. A igreja já estava numa crescente linda, porque eu entendi o que é o mundo espiritual e quando nós temos que provocar o mundo espiritual. De que maneira eu digo? Para toda ação, uma reação. Então, para encher as talhas e levar o mestre-sala é uma coisa. Crer que ele vai fazer daquela água o vinho é outra coisa. Então, foi um desafio muito grande crer no Deus que provê todas as coisas e me lançar, né, com tudo nisso. E hoje você vê outros pastores que se deparam com o mesmo desafio. É desafiador. Eu também passei por esse desafio quando eu estava desenvolvendo na minha carreira profissional, numa empresa multinacional. Eu precisei de tomar uma decisão. Ou eu vou me dedicar exclusivamente ao ministério para que a igreja cresça, ou eu vou desenvolver a minha carreira profissional. E para eu tomar essa decisão, eu tive que perder muita coisa que eu tinha que me dava uma certa estabilidade financeira na empresa que eu trabalhava. Eu enfrentei esse desafio. Meu Deus, é terrível no começo, porque você começa a explorar o mundo espiritual e fazer decretos de fé que até então você até fazia. Você verbaliza a fé, mas fé é algo visível, é algo palpável. A fé dá para ver. Como eu vejo a fé de alguém? Através das ações de alguém. Então eu tive que ter ações de fé para que reações divinas se manifestassem na minha vida. E aconteceu. A gente começou a viver alguns milagres sobrenaturais de Deus, que aquilo mudou o nosso interior, meu, da minha esposa. Isso fez com que a gente se lançasse muito mais. Uma outra situação que para mim foi extremamente desafiador é olhar para a minha realidade e Deus me propôs uma realidade imensamente fora da minha realidade e fora da realidade da cidade. Lins tem 75 mil habitantes, construir uma igreja de 4 mil numa cidade pequena como essa é muito desafiador. E Deus falou no meu coração, eu acreditei, tudo bem, e se lançar para isso? Poder você fazer um investimento de 11 milhões sem ter 100 mil na conta. Uau. Então foi um desafio muito grande, mas eu criei contra a esperança, dando glória a Deus e chamando a existência aquilo que não existe. Nós sabemos, pastor Cleber, que sem a graça de Deus não somos nada. Tudo é Deus. Deus realiza para a glória dele. Mas eu acredito que Deus faz quando o homem se movimenta. Exato, eu creio nisso. E eu queria saber, sabemos que é a graça de Deus, mas o que o pastor Cleber fez que atraiu o favor de Deus para acontecer tudo isso que tem acontecido nessa igreja super relevante aqui em todo o estado de São Paulo, já e para o Brasil também. Que assim seja. Olha, eu aprendi algo que mudou a minha vida nessa época. E isso desencadeou todo o processo de crescimento. Isso foi muito importante para mim. Foi eu entender e estar no epicentro da vontade de Deus.
Porque Deus, ele patrocina os projetos dele que é plantado no nosso coração. Então, peraí, essa vontade é minha? Esse desejo de expansão é meu? Ou está no centro da vontade de Deus? Então, eu alinhei o que estava no meu coração com a vontade perfeita de Deus. E quando houve esse alinhamento, Deus começou a patrocinar. Então, de que jeito que o Senhor quer, Pai? De que maneira que o Senhor quer que eu conduza? Quais são as pessoas que o Senhor escolhe para estar aqui? Porque a vontade é tua. E eu entendi isso. E isso começou a mudar a nossa vida. Estar no epicentro da vontade de Deus para que Ele patrocine os projetos que é dele que está no nosso coração. Porque existe a nossa vontade, que Deus também ele executa, Ele faz com que as nossas vontades se aconteçam. Mas quando é a vontade perfeita dele, não permissiva, perfeita, aí Ele patrocina com força. Legal, muito bom isso daí. Muitos Bastante força. Que acompanham na internet, eles perguntam assim, eles falam, pastor, a gente sabe que é Deus que faz, e que a gente precisa orar, e que nós precisamos jejuar, mas me diga algo prático que você faz que te ajuda a crescer. Me diga algo prático que você faz que ajuda a crescer. Você é demais, hein, amigo? Vamos lá. Eu vejo que a igreja, ela é um organismo vivo. Não tem conversa. Ela é um organismo vivo, mas ela é um sistema organizacional. Não tem como. É perna direita e perna esquerda. Se nós ficarmos olhando a igreja só como um organismo vivo, que cresce, desenvolve, amadurece, ela vai crescer sim e vai atingir um certo crescimento. Mas e como organizar? A igreja como organização? Porque o pastor ele sabe cuidar, ele sabe amar, mas ele sabe fazer um sistema organizacional da gestão pastoral dele. Se ele não souber, ele vai sofrer. O cara tem que ser um bom gestor, né, pastor? Com certeza. Cara, ó, eu vejo o seguinte, nessa minha caminhada ajudando pastores, eu vejo que por mais que o cara ele tenha um coraçãozão de pastor, ele é um pastorzão mesmo, mas se ele não sabe ser um bom gestor, o crescimento dele é limitado. Com certeza. Você concorda com isso? Você Ixi, demais, demais. E o que está travando o crescimento de grandes homens de Deus não é a falta da oração, porque eu acredito que todo homem de Deus ora. Claro. Todo homem de Deus jejua, se consagra, tem uma vida diante de Deus. Mas como ele vai fazer uma gestão daquilo que Deus colocou na mão dele? A Bíblia Sagrada ela diz assim, pastor Bruno, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus ele deixou bem claro, prioridade é as coisas do céu, mas também existem as coisas da terra. Uau. E havia o que sobre o abismo? Caos. E disse Deus. Então, quando Deus ele cria, que no hebraico é barar, é trazer à existência aquilo que não existe, então Deus ele cria dentro de um sistema organizacional. Deus é organizado. Agora, nós temos que entender que existe sim uma gestão ministerial que precisa ser executada dentro da igreja, para que ela cresça até saudável. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão acompanhando a gente. Todas as vezes que eu venho aqui em Lins, o quanto que eu sou abençoado aprendendo com o pastor Kleber a maneira como ele conduz a igreja, a gestão do pastor Kleber com relação à equipe, aos projetos da igreja, nossa, é algo maravilhoso. Então, essa já é uma atitude prática para o cara aí, ó, entra para aprender, estudar sobre gestão e nessa trajetória de cuidar da igreja e da galera fazendo uma boa gestão. Eu já utilizo muito, quando alguém me pergunta, o que você faz de prático? Cara, o que eu faço de prático é me movimentar. Uau, ótimo. Eu concordo totalmente, 100% com a questão do movimento. O cara não pode ficar parado. Não dá certo. Não pode ficar parado, porque à medida que ele vai se movimentando, ele vai errando e ele vai aprendendo. Existe até um livro de John Maxwell que diz, às vezes você acerta e às vezes você ganha e às vezes aí tá lá a palavra perde e um xizinho, aprende. Então quando você perdeu alguma coisa, né, não deu certo em alguma coisa, na verdade não é que não deu certo, você aprendeu aquilo. E não vai errar mais, né? E tudo isso vem através do movimento. À medida que você vai se movimentando, então eu falo para os pastores, não pare,
Não pare, vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. E se você for tentando com uma boa gestão, aí arrebenta a boca do balão. Agora um ponto nisso, pastor Bruno, que eu acho que é muito importante que os pastores entendam, que a gestão ministerial, ela é tão importante que ela também gera um crescimento da membresia da igreja. Tem muita gente na igreja talentosa. Tem irmã ali que ela sabe fazer um salgado como ninguém. Tem outra ali que cozinha como ninguém. Só que ela está trabalhando para alguém e está enriquecendo alguém. Agora, se ela soubesse fazer uma boa gestão do talento dela, o que ia acontecer? Ela ia se tornar uma empreendedora. Ela ia crescer, gerar emprego e ainda ia ajudar mais o reino de Deus. Eu acredito, vê o que você acha, que o reino de Deus, ele cresce de duas maneiras. Existe o reino espiritual de Deus, que ele cresce quando as pessoas aceitam a Cristo, quando elas são edificadas na palavra, quando elas conhecem mais da palavra. Esse é o reino espiritual de Deus. Mas existe o reino físico de Deus, que é quando os projetos de Deus são executados aqui na terra. Quando uma creche abre, quando uma igreja vai se expandindo, quando o pastor abre projetos infantis, projetos para idosos, porque a igreja, o desafio da igreja agora é ser igreja fora da igreja. Ele vai ter que entrar pelas áreas de influência e vai ter que avançar lá fora. Existe algo chamado de sacerdote de mercado, que são homens que terão uma unção sacerdotal que não estarão no altar. Porque o altar dele é aquela empresa, é lá dentro que ele vai, dentro da área de influência dele que ele vai desenvolver. Então a gestão ela tem importância porque ela vai potencializar essas pessoas e fazer elas, através do talento dela, crescer e a igreja crescer junto delas. Muito bom, concordo plenamente. Tem que ser assim, né? Pastor Kleber, quais os erros que você cometeu no meio da sua trajetória que você falaria para um pastor assim, cara, não comete isso daqui porque eu cometi? Ainda bem que você já falou no plural, né? Erros. Diga aí, pelo menos 2 erros. Dois. Eu vou falar 2 fatais. Fala. Primeiro, colocar a pessoa certa no lugar errado. Uau. Coloquei pessoas que eu amava numa posição que Deus não queria que ela estivesse. Porque eu vi que ela é capaz, mas ela não era para aquele lugar. Então eu errei, feri pessoas. Você queima o projeto e queima a pessoa. E eu perdi a pessoa. A pessoa que eu amava me abandonou. Por quê? Uma pessoa certa numa posição errada. Uau. Isso fez eu sofrer demais. E quando eu comecei a mudar e entender que no corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar, até o cabelinho do nariz ele tem que estar ali, porque ele vai filtrar o pulmão, o rim, o pâncreas. Então eu coloquei pessoa certa no lugar errado e isso me machucou e machucou pessoas. Segundo erro, eu vou falar 3 se você me permite, quer que é erro mesmo? Segundo erro foi usar muita energia para pouca coisa. Foi corrigir pessoas com muita energia. Fui enérgico demais aonde não precisava. Usei marreta para matar formiga. Uau, gostei dessa aí. Usou marreta para matar formiga. Coloquei muita força onde não precisava. Infelizmente, viu? Infelizmente, gente, fiz isso. E isso fez com que pessoas se ferissem. Pode me dar um exemplo disso daí? Tenta me dar um exemplo de algo que aconteceu na igreja, assim, que... Errar, todo mundo erra, tá certo? Claro. Principalmente camarada do som. Né? Aí você ia uma marretada. Aí eu tava... Já vou entendendo, né? Muita marretada assim já também. Não precisava. E às vezes dentro da nossa equipe, eu acredito que água limpa a água. Tem coisa que eu não preciso corrigir. A palavra do altar corrige. É verdade. Jesus, em Lucas 19, ele nunca corrige Zaqueu. Ele só senta, come, mas a presença dele foi tão constrangedora que ele mesmo auto se arrepende, falou, eu vou devolver quadruplicado. Então, tem situações que não precisa o pastor falar. Pastor Bruno, o altar fala. Sim. Tem situações que você precisa falar, mas calmamente, porque a pessoa errou, gerou prejuízo, mas aquele erro foi necessário para que ela subisse um degrau na vida dela. E aí você vai corrigir, bater, o que vai acontecer? Ela vai pegar medo de errar. E se ela pegou medo de errar, ela não vai querer se arriscar para crescer. Você travou, você abortou o sonho da pessoa. Você me deixou em paz de uma coisa que eu ficava com muita crise aqui agora, falando, maravilhoso. Eu pensava
só eu que dava marretada, né, na galera. Você também, de vez em quando, estava estressado com a galera. Agora tem uma diminuída, viu? Porque era marreta para matar formiga, não precisa. Não precisa. Cadê a galera do som para escrever aí? Eu sou do som da igreja, sou da mídia. Escreve aí para eu ver. Tá certo. Muito legal. Agora você tem uma equipe maravilhosa aqui, né, pastor Kleber? Puxa vida, como que eu fui bem recebido ali desde o estacionamento. Os irmãos que foram lá no aeroporto para me buscar, o Geraldinho com o Cláudio, né? Uma equipe tão maravilhosa. Eu também tenho uma equipe que eu admiro demais. Amém. Sou apaixonado pela minha equipe. Muitos pastores perguntam para mim, pastor, qual o segredo de ter uma equipe assim? E eu queria saber de você. Pastor Kleber, qual o segredo de ter uma equipe maravilhosa como essa que você Isso é muito bom falar. Os irmãos aqui da Jesus Cristo. Isso é muito bom falar. Olhar segundo a ótica divina. E não segundo a ótica. Hoje eu amei esse negócio aí. Se a gente olha para a pessoa segundo a ótica humana, o nosso olhar é buscar pessoas que são preparadas. Mas na ótica divina tinha lá um Pedro, que deu muito trabalho. Tinha lá um Tomé, que viu milagres e ainda não acreditou. Tinha lá um Felipe, que tentou constranger o mestre, gritando, porque ele não falou baixo. Gritando, 200 dinheiro não bastarão para que cada um deles coma. Então, Jesus, ele nos dá uma lição, porque ele olha segundo a ótica divina. Porque cada pessoa ela tem um talento. Então, nós temos que potencializar aquele talento da pessoa e fazer com que ela entenda que ela pode ir mais longe do que ela pensa ou imagina. Sabe o que é o problema da maioria das pessoas? É que o fato dela crescer no meio cheio de miserabilidade intelectual, cheio de restrições, elas se adaptaram ao meio de miserabilidade. Então, a linguagem dela é pequena, é porção, é pouquinho. Quando a gente desconstrói essa mente consumista para colocar a mente do reino, que é uma mente produtiva, empreendedora, é por isso que em Israel hoje é o que é e 80% da população já está vacinada, porque é a maneira, é a cultura do povo. Então, quando nós vamos embutir esse pensamento, automaticamente ela vai se desenvolvendo naturalmente. Ela vai se desenvolvendo, ela vai se lançando, ela vai começando a acreditar, ter fé em si mesmo. Aí você vê pessoas simples do dia a dia começando a ocupar posições na igreja e, mais bonito de tudo isso, com alegria, voluntariamente, amando a obra de Deus. Isso é importante. Olhem segundo a ótica divina. Deus acreditou em mim, acredite nas pessoas. Legal. E existe algum tipo de reunião estratégica que você faz com eles? Com qual frequência? O que você acredita que você faz no seu dia a dia como pastor que constrói essa galera forte que você tem, tão empolgada e apaixonada trabalhando do seu lado? É uma reunião? É uma palavra que você dá para eles? Na verdade, além do culto de terça-feira, que é um culto que a gente faz um culto de terça para a liderança, que nós ensinamos os princípios do céu para governar na terra. Toda terça-feira. É culto aberto. É aberto. É aberto. Só que depois a gente tem um curso de empreendedorismo, onde nós também ensinamos mais profundamente as pessoas a explorar e gerenciar o talento dela. Nós fazemos a cada 2 ou 3 meses para 40 pessoas. É um mês de curso, então nós ensinamos ela a explorar o talento, observar algo chamado microtendência. Tem gente que fala assim, eu tenho dinheiro, quero abrir um negócio, mas eu não sei o que eu abro. É tão fácil. Qual é a tendência do ambiente que ela está? Quais são os sinais que o ambiente que ela vive, a realidade dela dá? Então, quando você começa a explorar essas verdades bíblicas, porque se nós olharmos a Bíblia dentro de um olhar filosófico e cristão, ela tem tudo isso. Mas a Bíblia você pode olhar ela dentro de um olhar financeiro, empreendedor, gerenciador. É a maneira que você vê, porque tem tudo ali, tem tudo na palavra. Legal. Então nós ensinamos isso nos cultos de terça, nos cultos e nos treinamentos que nós damos para aqueles que querem governar. E esses cursos, isso que o pastor Kleber faz, que eu faço e outros pastores fazem, acaba que dentro
desses cursos, você consegue fazer três coisas que eu tenho perguntado por aí, tenho visto outros pastores que têm equipe forte fazer, e eu tenho replicado isso com a minha equipe, tem sido maravilhoso, que é, primeiro, você ligar o seu radar nessas reuniões. Ligar o radar. O pastor que tem uma equipe forte, ele está com o radar ligado, ele está vendo aqui, olha, puxa, aquela irmã ali serve um cafezinho, que é uma maravilha. Olha com o sorriso e a alegria com que ela recebe, opa, caiu no radar. O outro ali, puxa vida, olha que disposição dele para poder querer servir, opa, caiu no radar. Então, numa reunião como essa, o pastor precisa estar de radar ligado. E os caras que têm uma equipe forte, o radar deles sempre está ligado direto. Você concorda com isso? Sempre, porque é ali que vai surgir as pessoas talentosas. Pessoas que, de repente, nem ela sabe que tem um talento, mas você viu. Exato. Você foi ali e você viu. Esse de viu aí entra a segunda coisa que eu tenho observado, que eu sei que você faz, vejo muitos outros colegas pastores fazer, que têm equipes fortes, e eu faço também, que é valorizar e honrar as pessoas. Porque quando você valoriza e fala para a pessoa, puxa vida, olha isso que você faz, é maravilhoso. Puxa, ninguém faz um trabalho desse como você. Puxa, que maravilha. Você liga um mecanismo na pessoa que nem ela mesma sabia que tinha. E ela, e aí, né? Aí vem o terceiro ponto, que é a continuidade no treinamento. Porque a pessoa, ela descobriu que ela tem uma habilidade, descobriu que tem um talento, você reforçou isso nela. Ela primeiro caiu no seu radar, depois você reforçou o talento e a habilidade dela, e aí você vem continuamente treinando essa pessoa para que ela possa melhorar e crescer ainda mais, que são essas reuniões, são exatamente treinamentos que você dá de empreendedorismo na igreja. Pastor, você precisa treinar continuamente. Eu não paro de treinar, eu não paro. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, mas quando que eu vou parar um pouco de ficar falando com a minha equipe e eles vão aprender? Eu falei, nunca, meu amigão. É isso mesmo. Você fala sempre. Sempre. Eles vão renovando e renovando o conhecimento deles. Então essas três coisas aqui eu acredito que é muito chave. Ó. Radar ligado, valorizar as pessoas, valorize ela, mas valorize mesmo. E eu vou aproveitar aqui, se me permite. Fique à vontade, meu querido. Valorizar essa equipe aqui da Jesus Cristo é Poder, que puxa, arrebenta a boca do balão essa galera aqui. E eu não poderia deixar de falar da equipe da família Opção do Crescimento. Eu amo a igreja a qual eu sou pastor e toda a galera que trabalha servindo a Deus ao meu lado. Vocês são muito fera. Eita maravilha! Isso é necessário, né? Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Posso fazer essa? Fique à vontade, meu amigo. Ele está falando que pode, não vai editar. Fique à vontade. Não, né? Não vai editar não. Não vai editar, então não vai ele, né? Olha só. Não, só vou fazer a pergunta para ele se você der um montão de like e compartilhar isso aqui. Senão, maravilha. Senão eu vou falar para a galera, para eles editarem o negócio. Pastor Kleber, fala para mim, eu sempre pergunto isso, tá? Então, quando eu estou perto de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que eu respeito, e você é uma pessoa que eu respeito, que eu tenho, além de respeito, um carinho muito especial, normalmente eu pergunto, como é que é a sua rotina semanal? De segunda a domingo, o que você faz? Poxa vida, hein? Porque o segredo do sucesso das pessoas está escondido dentro daquilo que ela faz no seu dia a dia, na sua rotina semanal. E eu queria que você revelasse a sua agora. Vamos lá, meu amigo. A princípio eu estou mudando, dia a dia eu tenho mudado. E passei por algumas situações que havia na minha vida, pastor Bruno, um desequilíbrio. Eu sempre amei ao próximo mais do que a mim mesmo. E isso estava gerando um crescimento sim para a igreja, mas a cada dia eu comecei a diminuir. Como pai, como marido. E eu vi que isso estava gerando certas percas. Então eu decidi, através de algumas situações, gerar um equilíbrio na minha vida. Então eu não amo o próximo mais do que a mim mesmo. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Com isso eu estou pautando meu dia a dia assim. 6h30 da manhã, eu gosto de levantar esse horário, tenho meu tempo até às 7h30 com Deus, orando, falando com o Senhor, procurando ouvir. Às vezes eu paro para ouvir a voz de Deus, porque não é por muito falar. Então eu tenho treinado muito meu ouvido.
entender, fazer uma introspectiva, porque às vezes o meu momento de oração, ele não é um momento onde eu falo. Então você começa o seu dia com esse momento, ou todos os dias da semana? De segunda a sexta, sábado e domingo não. De segunda a sexta. Sábado e domingo não. Você começa com esse momento para você, com Deus, e refletir. Refletir. Parar, não só falar naquele momento, mas parar para ouvir. Parar para tentar entender o que Deus tem falado comigo, que de repente passa por alto, desapercebido. Porque na Bíblia fala de sinais e Deus dá muitos sinais. Mas você sabe que eu amo isso? Eu amo ficar sozinho, eu amo me trancar no meu escritório, porque eu escuto muito Deus e ficar quieto. Ficar quieto. Eu amo isso. Isso é maravilhoso e é chave também, né? Eu amo esse negócio. Então você faz isso daí também, né? Diariamente. Paro, tento ouvir a voz de Deus, tento entender o que Deus está me falando. Você tento todo entender dia vem tudo. para a igreja de segunda a sexta, ou você vem só alguns dias específicos e tira? Não, eu tenho... buscando a Deus e estudando em casa e aprendendo. Como é que é a sua vinda para a igreja? Diante da situação que o nosso país e o mundo está enfrentando, hoje eu tenho uma rotina diária na igreja, mas eu não abro mão do meu momento com Deus. Eu não negocio, porque o meu medo é muita atividade e pouca espiritualidade. Sim. Isso é perigoso demais. Anota aí, hein? Isso é perigoso, perigoso. Como é que é? Muita atividade e pouca espiritualidade. Pouca espiritualidade. Uau. Não dá para abrir mão. Então, eu não tenho como eu cuidar da obra de Deus sem primeiro consultar o dono da obra. Eu não sou autossuficiente. Quem que eu penso que eu sou para cuidar da obra de Deus sem antes consultar ele, pastor Bruno? Que loucura que é essa? Eu tenho um amigo que ele ficou durante muito tempo ensinando para a igreja e eu peguei isso daí com ele. Ele ficou durante muito tempo ensinando para a igreja o seguinte: aqui nós não trabalhamos para Deus. Se você veio para... Olha que ele fala. Ó, que forte. Nós não trabalhamos para Deus aqui não. Se você veio aqui pensando que você vai trabalhar para Deus, aqui não. Aqui a gente trabalha com Deus. Uau! Rapaz, eu falei, bom isso, hein? Demais. Aqui a gente não trabalha para Deus, a gente trabalha com Deus. Porque não faz sentido você trabalhar na obra de Deus sem ter Ele do seu lado, a obra é dele. Tem muita gente que acaba ligando ao automático. E durante o dia ela vai, executa, trabalha, vai cuidando dos problemas, das dificuldades, e ela esquece de ter o seu tempo com Deus. Então eu levanto, minha manhã é essa, depois eu saio para fazer uma caminhada com a esposa. Era o que eu ia perguntar agora. Algum exercício físico? Nossa, vixe, caminhadinha. Pelo menos uma horinha, né? Uma horinha, faço uma caminhada. Às vezes eu vou encontrando alguns irmãos no meio do caminho e falo, vamos caminhar. Parece que o irmão desvia. Fica desviado na hora. Ô, pastor, que isso? Então, pastor, é ela ali, ó, corta essa parte. Né? Edita aí, meu querido. Então, deixa que esse negócio é um bate-papo, é assim. Então, é pra gente rir junto, a gente senta na mesa e sorri. Então eu saio de manhã, faço a minha caminhada. Às vezes no final da tarde eu tiro um pouco para brincar com meu filho, fazer uma caminhada em família, tomar um tereré, bater um papo. Então eu tenho isso, eu preservo isso. Tereré, só explica para o pessoal, porque a galera a galera muito lá, carioca, não conhece, né? Tudo quanto é lugar do Brasil, tereré é bom demais. É bom demais. Pro sulista é o chimarrão gelado, né? Para nós paulistas aqui é o chimarrão gelado. Então é o tereré, que é o chimarrão, mas é gelado. Quem gosta de tereré? Escreve aqui para eu saber aí. Isso é bom, viu? Vai ter um monte de receita boa aí. Top demais. E eu não abro mão disso. Agora na igreja, né? Normalmente você dorme que horas? Olha, antigamente eu costumava dormir muito tarde, passava a noite assim estudando, tendo tempo com estudo, mas eu vi que isso estava gerando prejuízo para a minha saúde. Então eu comecei a me educar. 11 horas no máximo. No começo não foi fácil, porque os hábitos de ficar estudando e lendo e tomando café sempre foi meu hábito. Uau. Passar um tempo sozinho, lendo, no escritório, em casa. A esposa já foi dormir, o filho foi dormir, eu ia para o meu canto estudar. Uau. E eu vi que isso estava começando a gerar alguns problemas na minha saúde. Então eu inverti isso. Legal. Então hoje eu procuro dormir um pouco mais cedo e acordo mais cedo também. Só que entre a parte da manhã e a parte do almoço, eu tiro 40 minutos, 1h30 no escritório da igreja.
Ali eu estou meditando, eu estou lidando com Deus, buscando o Senhor, tentando entender alguns textos bíblicos. Você sente que você está com mais disposição e mais produtivo na parte da manhã ou na parte da noite? Olha, antigamente era na parte da noite. Era na parte, porque eu tinha o hábito. Você mudou isso? Eu estou mudando devagarzinho, então eu sinto que de manhã, na hora que eu faço aquele day, aquele momento com a equipe, 15 minutinhos, vamos, gente, o dia é esse, faça a programação, cada um apresenta a sua programação. Pastor, ó, hoje é isso, temos isso para hoje. Fala, ó, vamos buscar essa meta, Deus abençoe todo mundo, vamos orar um pouquinho junto, 15 minutinhos, orando com a equipe, fala, ó, vamos lá, vamos alcançar para a glória de Deus e vamos conquistar para Cristo. Tal, e a equipe vai para o trabalho, 3 horas da tarde a equipe toma um cafezinho aqui na igreja, às vezes eu desço lá no café, gente, eu dou ok, o pessoal já dá uma palavrinha rápida ali de 5 minutinhos, pastor, a coisa está andando, está tudo legal, olha, eu preciso resolver isso. Então eu consegui ir acompanhando a minha equipe mais de perto. Quando eu tinha um hábito noturno de ficar estudando, me ajudou muito, mas dava 3 horas da tarde, pastor, 4 horas, eu já sentia que o corpo não estava funcionando legal. Porque também muitos anos com esse costume, então eu senti que durante o dia, eu tenho disposição 5 horas, 4h30, né, eu saio daqui da igreja, chego em casa, vou ter um tempo com a esposa, quando eu não estou pregando na igreja, que tem os pastores da equipe que está pregando, eu falo para ele, queridos, eu vou estar em casa com a esposa, vou ter o meu momento, vamos nós dois para a cozinha, vamos fazer uma jantinha junto, vamos ter um tempinho. A primeira ovelha que Deus deu para nós é a esposa. É verdade. Então, eu aprendi que eu cuidando bem da minha casa, né, e tendo esse tempo com qualidade, porque eu tinha tempo com a família, mas não havia muita qualidade no meu tempo com eles. Eu percebi que colocando qualidade no meu tempo com a família e trazendo isso para o altar da igreja, a igreja sentiu. Pastor Bruno, a igreja sentiu isso. O pastor está mais sorridente com a Ana, né, gente? O pastor está dando bitoquinha agora com a esposa. Aí os homens, eu não preguei para eles beijar as mulheres dele, eu só beijei a minha na frente deles. Que maravilha. Aí eles começaram a dar beijinho também. Cara, eu sei que nós combinamos de eu estar respondendo algumas perguntas também, mas está vindo um monte de perguntas aqui na Fica à vontade, manda ver aí. Eu queria te perguntar aqui. Eu sei que você não alisa, viu, meu amigo? Pelo menos 2 projetos que está queimando no seu coração, talvez seja alguma coisa que seja até segredo, né? Mas essa galera aqui é amiga. Vamos embora. Se vai ajudar, né? 2 projetos que envolvem a igreja, que envolvem o reino de Deus, que você está pensando, cara, eu vou fazer esse negócio aqui acontecer. Fala aí 1 ou 2. Eu vou falar um que está em andamento, que já se tornou um pouco visível para a igreja e está se tornando visível para a cidade. Porque o projeto que dá certo não é um projeto onde a gente trabalha só internamente. Esse projeto ele tem que alcançar pessoas fora da igreja. E o projeto Atitude era um sonho. Ah, você falou um pouquinho para mim dele. Um sonho, pastor Bruno. Fala com essa galera, isso é fantástico. Quero até que isso fique gravado, porque eu vou mostrar para minha equipe lá. Fala para nós esse projeto Atitude, como é que é? Fala aí um pouquinho. Projeto Atitude. As mães sempre nos procurando e falando dos problemas que os adolescentes dão. De ficar na rua, ser aliciado por pessoas que é só Jesus na causa. Pastor Bruninho, então, vendo as mães, ou melhor, chegando com essas dificuldades para a igreja e buscando do pastor uma solução, eu percebi que era um campo que tinha que ser solucionado e explorado. Porque dentro de cada problema existe uma solução e eu falo aqui no Solucionadores de Problema. Legal. Vamos explorar de que maneira? Fizemos um projeto onde as crianças vão ter a educação civil-militar, elas marcham, continência, hierarquia e disciplina, alguns cursos que elas vão ter, que vão profissionalizar as crianças, aptas que elas vão estar para o mercado de trabalho, com um ensinamento cristão. E isso fez toda a diferença porque foi algo simples que eu apresentei para as mães e elas abraçaram. Isso está tomando uma direção tão grande que eu acredito que daqui 3 a 4 meses ou até menos, nós vamos poder inserir os adolescentes da igreja no mercado de trabalho da cidade e da região. Eu lembro, você falou que as crianças estão aprendendo a marchar, prestar continência,
entendendo o que é hierarquia, disciplina, bandeira, o hino nacional. Quem é que está dando esses cursos, ensinando isso para os adolescentes? Aí que está o mistério. Porque a igreja é um celeiro de talentos. Legal. Dentro da igreja nós temos militares da polícia civil, temos militares do exército. São pessoas que estão ali, têm capacidade e que querem poder somar para o reino, mas não vão ser um obreiro, não vão ser um líder lá no altar, mas elas vão ser um líder naquela área. E aí você vai conversar com aquele líder que tem potencial ali dentro e ele, de uma forma voluntária, ele vai nos ajudar a tirar essa criança, esse adolescente da rua e fortalecer ele para ser um adulto sólido e dar um exemplo para os que vão vir depois dele. Está tudo dentro da igreja. Está tudo dentro da igreja. Então esse é um projeto que já está caminhando, as coisas estão acontecendo, a cidade está sentindo o projeto. Isso Lins está vendo. A igreja, o pessoal olha o trabalho que a igreja tem realizado com adolescentes e jovens. Fantástico. Outro projeto, você falou para mim falar dois, e esse é um projeto também que eu acredito que vai assim alavancar a igreja fora da igreja. Dentro de cada cidade, dentro de cada estado, há uma realidade. Então hoje nós mapeamos a cidade e tentamos entender qual é a realidade da nossa cidade e as suas principais necessidades. Vamos treinar pessoas para isso. Legal. Para ser solucionadores de problemas. Só para a gente ir finalizando aqui, um exemplo de uma necessidade dessa que vocês encontraram. Morador de rua. Ok. Morador de rua. Agora, nós tínhamos o costume, quem faz isso, fique à vontade. Mas eu percebi dentro da minha realidade que se eu levar uma marmita para um morador de rua, vai ser bonito, vou matar a fome dele, mas eu não vou tirar ele da rua. Sim. Pedro, ele olhou para aquele homem que pediu uma moeda, uma comida, ele falou, vou te dar algo melhor, vou te tirar dessa situação. Legal. Levanta e anda. Então o pastor tem que dar um levanta e anda dentro das áreas de influência da sociedade. Eu fiz isso com morador de rua e hoje eu tenho um projeto que tira 30, 40 moradores de rua da rua. Nós conseguimos diminuir o número de moradores de rua na cidade. Uau. Em mais de 40%. Outra necessidade, idosos. Quem mais sofreu na pandemia? Os idosos. O que a igreja tem que fazer com o idoso dentro disso tudo? Qual é o papel da igreja fora da igreja? Aí o pastor ele vai desenvolver um projeto voltado para o idoso. Aqui nós temos o Clube do Tempo. Desenvolvemos um projeto sólido e um rapaz com 37 anos, ele ama idoso, ele se envolve com o idoso. O talento estava aí. O que é o Clube do Tempo? O que é esse trabalho do Clube do Tempo? É um trabalho que a gente faz com o idoso, para quê? Esporte. Visita na porta do idoso, não é na casa, não pode, mas é na porta do idoso. Uma televisita para o idoso, um momento de bate-papo com o idoso, que é o de volta ao passado, lembrando momentos que já marcaram, caminhada com o idoso. Nós vamos sediar aqui em Lins os jogos regionais dos idosos, aqui na área da igreja. Jogos regionais para idosos. O vôlei do idoso não é assim, é assim, ó. Que legal! Olha que fantástico. Eu sei que Deus colocou coisas muito preciosas dentro de você, muito preciosas. Agora eu vou dar uma garimpada para tirar um diamante. Manda ver. Todas essas pedras preciosas. Se Deus coloca um microfone na sua mão agora, e esse microfone, o que você falar, vai ecoar para o mundo inteiro. Todo mundo irá ouvir a voz do pastor Clébio de Lins. O que você falaria nesse microfone se atingisse o mundo inteiro? Qual seria a frase? Resumindo tudo, compaixão, amor pelos perdidos, compaixão, amar, não importa quem, o que a pessoa faz ou deixa de fazer, compaixão, amor, o vínculo da perfeição, ama, independente, porque o que as pessoas fazem contra mim ou falam de mim não muda quem eu sou, porque eu sou o que sou. Então,
amam elas independente do que elas são. Independente do que elas falam. Compaixão, amor. Você não muda pelo que falaram isso, eu não vou mudar quem eu sou. Existem muitas pessoas, pastor Bruno, que dizem assim, como que eu vou tratar aquela pessoa bem, sendo que ela me fez tão mal? Eu não sei ser falso. Se você muda o seu comportamento por causa de alguém que fez mal para você, você não é melhor do que ela. Porque ela conseguiu influenciar o seu comportamento. Então você não deve mudar porque as pessoas falam ou fazem alguma coisa contra você. Porque você é autêntico e acabou. Bom, queridos, pastor Kleber, para mim foi bom demais. Queria saber se eu gostou desse papo. Vixe, foi 10. Vamos embora, vamos que vamos. O tempo passou que é rápido demais. Nós iríamos Verdade. mais tempo, acho que nós até passamos o tempo. Passamos o tempo. Tinha, né? Mas eu quero, para finalizar, que você diga como é que essa galera que está aqui nos assistindo, como é que eles podem te encontrar, como que eles podem saber mais dos seus projetos e até mesmo adquirir esse livro aqui. Deixa eu mostrar ele. Opa, aqui, com alegria, vamos lá. Esse livrão aqui, ó, Solucionadores de Problema. Eu vou falar para você, viu? Isso aqui é ouro, tem ouro nesse negócio aqui, tá? Como é que essa galera que está aqui assistindo a gente pode te encontrar e pode encontrar esse livro abençoado também? Dá uma olhada aí no rodapé do seu celular, da sua TV, tá passando todos os nossos endereços. Telefone, tá tudo aí. Entra lá no nosso Instagram, no nosso Face, acessa todas as páginas da igreja que tá passando para você aí e você vai entender, como eu estava falando, pastor Bruno, que a maioria do nosso assunto aqui foi baseado aqui. Legal. Porque existe oportunidade em meio aos problemas. Legal. Às vezes nós estamos com um problema que na verdade é uma solução de muitas vidas. E se nós solucionarmos aquele problema, ele vai nos levar muito além. Então, tá aí, vai te ajudar em muito, tá aí no rodapé da sua TV. Muito bom, vamos colocar também o Instagram do pastor Kleber para você seguir ele lá. E para mim foi maravilhoso estar com vocês em mais um bate-papo liderança. Prepare o seu coração, porque vem muita novidade por aí. Deus abençoe, vamos embora arrebentar a boca do balão. Vamos tirar uma foto lá, pastor Kleber, faz o joia para eles aí, ó. Aê, valeu galera!